Olá, sou Edna Xavier, analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e estou aqui em mais um quadro do Leitura em Rede do Instituto Plácido Castelo, promovido pela Biblioteca Ministro Raimundo Girão. Eu estou aqui para compartilhar com vocês a leitura do livro 21 lições para o século XXI, que trata basicamente das preocupações do Harari em relação à temática relacionada com a atualidade. Se no Homo sapiens o Harari olhou para o passado, tentando descrever uma breve história da humanidade, e no Homo Deus ele olhou para o futuro mais distante, né, sobre como poderia ser esse futuro da humanidade, em 21 lições para o século XXI, ele trata da atualidade, dos grandes problemas e questões que moldam, né, a história e o nosso futuro mais próximo. Mais especificamente, os restantes 3/4, né, do nosso século XXI. Ele trata essas questões em 5 temas, certo? Relacionados com a questão tecnológica, com a questão política, com desespero e esperança, com a questão da verdade e da resiliência. As 21 lições, elas são colocadas de tal forma, apresentadas de tal forma encadeada, que nos leva a ter uma ideia sobre as grandes questões e entendermos de forma profunda os eventos que estão acontecendo, bem como esses eventos e as direções que eles poderão tomar vão moldar o nosso futuro próximo. O Harari parte de uma questão complexa, qual seja, o que está acontecendo hoje e qual é o significado profundo dos eventos? Ele explica que atualmente somos bombardeados por informações irrelevantes. Então, a clareza, a visão crítica e objetiva sobre o que está acontecendo é poder. Isso porque ele diz que, embora nós não participemos dos debates que estão acontecendo, nós somos presas das consequências desses debates. Então, quer queiramos ou não, quer participemos ou não, nós vamos sofrer as consequências das teias de decisões que estão sendo realizadas. Então, às vezes a gente pode pensar que essas tomadas de decisão são muito distantes da nossa realidade, do nosso dia a dia. Então, para onde caminha a humanidade? Isso é muito distante, eu tenho mais coisas mais importantes para fazer. Acontece que a história ela é formada desse jeito. E até ele diz de uma forma provocativa que isso parece injusto. Mas aí ele diz, mas quem disse que a história é justa? Então, se ele diz isso, que é um historiador, é interessante que a gente fique atento, né? E possamos tomar essas lições que ele, como um professor que ele nos apresenta. Questões como, por exemplo, o desafio tecnológico imposto, né, por várias ideias que estão sendo colocadas atualmente em xeque, e também o avanço da tecnologia, que pode fazer com que, por exemplo, o mundo do trabalho ele está se modificando. Então, pode ser que no futuro as pessoas não tenham mais empregos. E pode ser que não sejam nem tanto pessoas desempregadas, mas pessoas que não tenham utilidade. Certo? Então a gente começa a pensar isso aí, refletir sobre isso aí. Questões também sobre imigração, a questão de nacionalismo, a questão imposta, né, pela questão política também. Então, questões políticas nacionalistas ou além das nossas fronteiras, elas são colocadas e exigem soluções que não podem ser pensadas olhando internamente, mas elas devem ser pensadas olhando para o exterior e suas repercussões. Questões como, por exemplo, a pós-verdade ou o bombardeio de fake news, não é? Isso aí a gente está sendo colocado diariamente, isso aí. Então,
qual será o nosso papel? A gente só receber isso aí ou a gente receber isso de forma crítica, sabendo diferenciar, certo? O que é informação verdadeira? Até ele faz um debate sobre a verdade. A forma como a gente tem também de alcançar essa verdade, né? E que o próprio conceito de verdade está sendo colocado em xeque atualmente, não é? Mas que a gente precisa ter um norte, a gente precisa se basear, alguns se baseiam na visão de Deus, que é uma visão cada vez mais próxima do Estado, e numa visão secularista, que é aquela visão mais próxima da questão da ciência, né? Baseada em fatos e evidências. Então, esse livro é interessante porque também na parte 4, por exemplo, ele trata da verdade, e na parte 5 ele vai tratar da resiliência. E quando ele trata da resiliência, ele trata da questão da educação. Qual o futuro da educação? Ele diz que a única constante em nossas vidas é a mudança. Então, a gente tem que estar preparado também para o que possa vir a acontecer. A gente não sabe se a língua que a gente, por exemplo, vou estudar uma língua estrangeira hoje. Não sabemos se ela será útil no futuro. Então, é mais interessante você cultivar a sua ideia de aprender, o seu espírito curioso, o seu desafio, né, de superar seus limites. Isso é mais importante do ponto de vista da educação do que decorar ou obter conteúdo de forma não crítica. Então, é a capacidade de aprender e pensar sempre que a mudança ela é uma constante em nossas vidas. Ele trata também, nessa última parte, sobre a resiliência, da capacidade que nós temos de meditar, né? E de buscar um sentido mais profundo das coisas. O Harari, em suma, ele busca instigar em nós a nossa capacidade de reflexão, para que nós sejamos mais do que meros espectadores da realidade, mas partícipes da história. O que é interessante de uma leitura como essa, do 21 lições para o século XXI, é que, embora ele tenha sido escrito em 2018, então antes, né, da pandemia imposta pelo novo coronavírus, ele faz com que você tenha ideias e já começa a refletir de forma ordenada sobre os eventos que estão acontecendo. E pensando também que soluções, por exemplo, em relação à questão da pandemia, que é um problema mundial, ele não pode ter uma solução local. Seria uma falha a gente tentar abordar essa questão maior sob o ponto de vista local. Então, exige uma conjunção de forças além das fronteiras nacionais. Outro ponto também interessante é em relação à questão da imigração. Ele trata lá sobre imigração em uma das lições, em que ele diz que a questão da imigração, a gente tem que compreender quem está deixando os seus países de origem e também para onde eles estão indo. E que a gente deve olhar isso aí de uma forma sem preconceitos, sem conceitos prévios, entendendo o ponto de vista de quem está deixando sua terra e também de quem está recebendo esses imigrantes, né? Então, requer forma de tratar o problema além das fronteiras nacionais e que requer um engajamento da comunidade, da comunidade e não só a questão puramente individual. A gente deve olhar o indivíduo, mas deve olhar também a comunidade que ele deixou e a comunidade também que ele passa a integrar, né? Então, esse daí foram contribuições bastante interessantes e instigantes que o livro trouxe para a minha vivência, para o meu dia a dia também, porque a gente passa a ter uma visão mais clara. Às vezes, a leitura do Harari, ela pode parecer um pouco, digamos assim, desiludida, mas é porque ele diz, né, até ele sempre fala nas suas conversas, que o papel dele como historiador não é trazer os pontos fortes das ideias, dos debates que estão acontecendo, porque esses pontos fortes vão ser trazidos por outros atores do debate mundial, mas que ele vem trazer justamente esses pontos
mais provocativos para a discussão, trazer os pontos que incomodam mais. Então, às vezes, a leitura dele poderá incomodar, mas é uma leitura fácil, porque ele trata de temas amplos e profundos, mas de uma forma bem simples e articulada. Bem instigante a leitura dele, do livro. Esse livro ele faz parte do nosso acervo, então é interessante que todos venham à nossa biblioteca, possam solicitá-lo, e depois a gente pode até bater um papo sobre a leitura. Eu gostaria também de agradecer mais uma vez o convite feito pelo Instituto Plácido Castelo, por meio da equipe da biblioteca, ministro Raimundo Girão. Para mim foi um prazer e uma honra participar desse quadro Leitura em Rede.